Senhor presidente, nobres membros da mesa, vereadores, população que nos acompanha aqui na galeria, senhor prefeito, autoridades, a população que nos acompanha em casa pela internet e também pela TV Câmara, nosso senhor, boa noite. Senhor presidente, o país vive um momento sui generis na questão política. Tivemos recentemente o histórico de uma presidente cassada, investigações sendo deflagradas, como a Lava Jato, e uma sede da população em limpeza na política. E nos chegou, senhor presidente, por meio de uma representação, de uma denúncia feita por um cidadão. Eu quero falar isso justamente para deixar claro para a população que não é a Casa de Vereadores que instaurou esse procedimento para possível cassação do prefeito, e sim um cidadão. Isso a lei dá direito. Agora, também tem, a Câmara tem o dever de processar todos esses pedidos, porque, na verdade, nós temos 4 pedidos tramitando na Casa. A Comissão Processante 01 chega ao seu final na noite de hoje, com o julgamento, mas nós temos outras denúncias por averiguar-se. Então, é obrigação do vereador tomar pelas rédeas as investigações. E foi o que nós fizemos. A comissão formada pelo vereador Amorim Mortágua, presidente, por mim, que fui o relator, e pelo Gilberto Neves Cruz, o capitão Neves, que eu queria até já parabenizar o trabalho do presidente e o trabalho do vereador, que na comissão tivemos o cuidado de agilizar, porque nós temos 90 dias para concluirmos as investigações de comissões processantes. Decreto-Lei Federal 201 de 1967, que foi seguido à risca. Todas as argumentações da defesa, no sentido de desconstruir o procedimento, caíram por terra. Inclusive, no dia de hoje, o mandado de segurança foi proferida a decisão que indeferiu medida liminar para suspender essa sessão, que isso foi tentado também. Mas eu estou aqui com a decisão que negou a liminar, justamente porque aponta que o procedimento foi seguido à risca. Mas, senhor presidente, nós estamos aqui discutindo sobre a eficiência da administração municipal, porque a moralidade e a legalidade também caiu por terra. Mas o denunciante trouxe esse fato da ineficiência. Artigo 37 da Constituição Federal, que a administração pública é regulada por alguns princípios, entre eles o da eficiência. Então, não seguindo esse princípio, a administração está deixando de seguir um regramento legal. Então, nós estamos aqui votando, ou, aliás, nós vamos votar daqui a pouco, não é porque não gostamos do prefeito, é porque nós entendemos, e eu, relator, assim o fiz, quando proferi o relatório, que realmente a administração municipal está agindo com ineficiência. Não está sendo eficiente, porque a administração pública é regulada por leis. O prefeito só faz aquilo que a lei permite, diferente de nós, cidadãos civis. Fazemos aquilo que a lei não proíbe. Então, nós somos livres para trabalhar, desde que a lei não proíba. A administração não, tem regramento. E aí, senhor presidente, eu quero me ater à legalidade do que eu estou falando. Legalidade no sentido de que houve, no passado, muitas administrações e que também tiveram interferência maciça do Poder Judiciário. Não vou citar nomes, mas outros prefeitos, inclusive, estão até devolvendo dinheiro, estão correndo o risco de ficar sem os direitos políticos, porque fizeram, mas aí o Judiciário interveio no sentido de corrigir algo que foi feito equivocadamente, corrigir algo que foi feito ilegalmente, ou fizeram uma apresentação de um show sem licitação, ou fizeram uma obra com produto, com material aquém do determinado pela lei, ou deixaram de fazer algum procedimento, mas estavam realizando algo. Então, a Justiça interveio
para dizer fez, mas fez errado. E, claro, a Justiça está fazendo o seu trabalho. No caso da administração do prefeito José Ricardo Raimundo, eu tenho aqui nas minhas mãos algumas decisões judiciais, eu não vou elencar todas, mas a grande maioria delas está no sentido de compelir a administração a fazer. Como é o caso, por exemplo, da dengue, que tem sido bastante divulgada, inclusive foi um dos fatos articulados na denúncia, mas que serviram de anteparo para o pedido, ineficiência. Aqui eu tenho na minha mão, senhor presidente, e todos que nos ouvem, uma sentença terminativa compelindo a administração a limpar a cidade, a fazer o que preciso for para limpar a cidade, para erradicar o mosquito Aedes aegypti, para fazer o que a administração deveria fazer. E tem vários itens na decisão. Mas o que nos chama a atenção, doutora Thelma, é que, por exemplo, um exemplo fático, o IPT. Não é da administração pública, é um prédio particular. Mas a sentença, ela quis dar até mesmo uma característica especial à administração, dando poderes para a administração entrar no imóvel particular, fiscalizar o particular, e, inclusive, com o concurso do auxílio de polícia. Está aqui na sentença. Então, era só a administração pegar a sentença e ir até os imóveis, os lotes, enfim, se for impedido de entrar, fazer o uso de polícia, entrar, fazer a limpeza e cobrar do munícipe. Que é outro fato que não está sendo feito, que não foi feito. Até então, não tivemos autuações de munícipes no sentido de impelir também o munícipe a contribuir para limpar o seu quintal. E só a administração, aqui, um item específico da sentença era para a administração limpar o IPT. Só limpou depois da prolação da sentença. Então, outros fatos, os AVCBs, são 129 prédios utilizados pela administração municipal. 19 são escolas que já têm o projeto do AVCB, que já está sendo tirado do AVCB. 6 edificações com projeto elaborado. 18 dependentes de aprovação. E 86 prédios ocupados pela administração que não têm AVCB. Ou seja, não tem o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiro. Segurança para os funcionários que trabalham lá e para a população que faz uso dos serviços públicos. A macrodrenagem. A administração só abriu os 2 processos de licitação para a contratação de novas empresas para a continuação dessa obra depois de uma decisão, doutora, dando 10 dias para fazer. Então, só faz quando a justiça obriga, compele. O que é isso, se não ineficiência no trabalho? Ineficiência na administração, que foi o item que nós destacamos da denúncia. Chácaras, os loteamentos que estão irregulares. Nós temos TACs que eram para ser cumpridos e que desde 2013 não está sendo cumprido. Temos aqui 10 dias para trazer para os autos. Então, assim, a administração não faz, a justiça vai e obriga a fazer. A administração não faz, a justiça vai e obriga a fazer. E quando eu preciso ser obrigado, impelido, por uma decisão judicial, sob pena, inclusive, de crime de desobediência, só aí eu vou fazer. O que não é isso, senão ineficiência na administração. Então, o panorama geral que nós vemos, quando nos afastamos e vemos todo o panorama político-administrativo da nossa cidade, nós não temos outra opção a não ser, como nós fizemos na comissão, deliberar pelo prosseguimento da comissão, das investigações e votação em plenário. Por isso que essa comissão veio até esse presente momento. Não estamos felizes. O que
Muita gente fala que nós somos a pedra no sapato do Ricardo, que nós somos oposição, que nós estamos atrapalhando, porque fizemos requerimentos demais para a administração responder, que não respondia a todos. Mas por que nós fizemos requerimento? Porque não estava fazendo. Os AVCBs foi um dos meus requerimentos. Não foi respondido. Está aqui. O Ministério Público entrou com ação civil pública e está obrigando a Prefeitura a fazer. E eu era oposição. Eu estava tentando ajudar o tempo todo, desde janeiro de 2017, já falei isso diversas vezes na tribuna. Procurei o Ricardo, muitas vezes ofereci ajuda e nunca cobrei secretaria para estar junto com o Ricardo. Falei para o vice-prefeito, na época que ocupava a cadeira de secretário de Cultura, eu te ajudo com o meu know-how na cultura, porque sempre foi a minha paixão, e eu coloco à disponibilidade o meu nome para ajudar a administração, até mesmo sendo o líder do prefeito na Câmara. Isso eu falei com o secretário Moacir Monari, que se encostou na cadeira e disse: prova que você está comigo, que eu te atendo. Eu não estou com o prefeito, não estou com o secretário, eu estou com a população. E é por respeito ao eleitor que me colocou aqui que hoje eu estou fazendo essa pronúncia, que não me deixa satisfeito, porque Tupã sofre. Tupã sofre, primeiro, com o caos que vem vivendo. E segundo, porque a cassação de um prefeito, ninguém vai querer saber o motivo, mas Tupã teve um prefeito cassado, se isso acontecer. E isso é ruim para a cidade. É ruim, nós não queríamos que isso chegasse até aqui, mas chegou. E nós não podemos fugir à nossa responsabilidade de investigar com imparcialidade, como nós fizemos, mas votar de acordo com os interesses da nossa população. Então, eu vou votar hoje, senhores vereadores, com parcialidade, porque o meu lado é a população de Tupã. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra? Pela palavra. Pela palavra, vereador Meirelles. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia aqui na galeria e também você que nos acompanha pela TV a serviço da população. Hoje é um momento muito triste que nós estamos passando na cidade de Tupã. Porque democracia se faz com mais democracia. E eu quero dizer aqui uma palavra para o prefeito, do profeta Isaías, que diz assim: o Senhor serás libertado pelo direito e pela justiça. Serás libertado pelo direito e pela justiça. Porque a política é fazer o bem, é lutar pela vida. E tem uma frase que eu vi na política de Napoleão III, que ele fala assim: em política é preciso curar os males e nunca vingá-los. E vou passar aqui para vocês a eficiência do prefeito. Recentemente sancionou 3 leis municipais que fortaleceram a cultura de Tupã. As leis relacionadas ao Plano Municipal da Cultura e do Fundo Municipal da Cultura. E também a criação da Escola Municipal da Cultura Artística, ou seja, a valorização artística dos locais da estância turística. Isso é eficiência. Sempre presente nos eventos esportivos, prestigiando aí os campeonatos 1º de maio, também o Amador, também a Copa Sul-Americana. Finalizou a obra da Praça do Multiuso, fez também priorizar a educação,
Prova disso que fez salas de escola para que possa receber os computadores e melhorar os ensinos dos nossos jovens. Finalizou a obra parada da creche Laura Maria de Souza, a creche Almerida Ramos. Recuperou a ponte da Avenida Tamoios. Todos sabem o estado da calamidade. Qualquer momento poderia ocasionar ali um acidente. Empenhou, andando semanalmente, trechos da cidade, juntamente com a equipe de epidemias e vários voluntários, com ação a rua, para conscientizar toda a população ao combate contra o escorpião e também o mosquito Aedes aegypti. Quero aqui colocar o seguinte: engajados nas campanhas de ações sociais, como o casamento comunitário, Maio Amarelo, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e tantos outros projetos, sempre fazendo o possível e o impossível diante da financeira de Tupã, porque acredita que o social é a instituição que pode ajudar e salvar a população. Quero deixar aqui, prefeito, pela coragem de dar o nome para ser analisado pela população, e foi eleito pelo voto, o voto que é a democracia, que o povo colocou. O senhor teve coragem de deixar a tua empresa, a tua família, para dar vida para a população. E hoje, essa democracia, que é o voto do povo que escolheu, estão querendo tirar. Recentemente, o senhor esteve em Brasília, ali junto com o ministro da Saúde, para que possa trazer mais recurso para Tupã. E no UPA, gostaria, deixa aquele mapeamento da dengue. Foi colocado aqui sobre a dengue. Mas quero deixar aqui um mapa, que em 2009, temos aí 175 notificados. Em 2013 a 2015, tivemos 5.118 notificados. E 2017, prefeito, a 2018, tivemos só 239, 182, e ninguém falou nada. Mas nós sabemos que a dengue se espalha de 2 em 2 anos. E esse ano estamos sofrendo, mas o senhor está trabalhando, conscientizando toda a população. Eu quero terminar aqui com a historinha. A flor da honestidade. Conta que por volta de 250 anos antes de Cristo, na China antiga, um príncipe da região do norte do país ia se casar e ia se coroado imperador. E para que pudesse ser coroado imperador, era necessário casar. E sabendo disso, ele resolveu fazer uma disputa entre as moças da corte e convidou para que pudesse designar uma tarefa. E tinha uma velha senhora, serva do palácio, que tinha ali uma filha que gostava do príncipe. Mas, no dia da festa marcada, essa filha da serva falou: eu também vou ir. E a mamãe falava: mas filha, você não tem um vestido bonito, você não tem nada. Como que você vai ir nessa festa? E ela foi com a roupa que ela tinha. E chegando lá, viu o espanto, todas as moças da corte com os melhores vestidos, e ela com um simples vestido. Mas o príncipe deu uma tarefa, deu uma semente para cada moça da corte. E falou assim: vocês vão cultivar essa semente, e daqui 6 meses, a hora que vocês voltarem, a melhor flor vai ser, ser cultivada, vai ser a minha esposa. E assim foi, deu a semente. Aquela moça, filha da serva da corte, cuidou 1 mês, 2 meses, e passando 3 meses, e chegou os 6 meses do dia marcado. Chegando lá,
todas as moças da corte estavam lá. Mas essa moça cultivava, mas a semente não germinava. Mas mesmo assim, ela foi no dia marcado. E chegando lá, todas as moças com seus vasos, uma flor melhor que a outra, e aquela moça, filha da senhora serva da corte, estava com um vaso sem a flor. E o príncipe, olhando, olhou e falou assim: esta moça vai ser a minha imperatriz, a minha esposa, porque ela cultivou a verdadeira flor da honestidade. Porque a semente que eu dei para cada pessoa era estéril, e essa chegou realmente com a flor da honestidade. É assim, senhor prefeito. O senhor é honesto, é a flor da honestidade. E aqui nós estamos vendo várias pessoas apresentando na peça as flores bonitas, achando que não tem eficiência. A eficiência foi colocada aqui. Então eu coloco, meus nobres pares, que vocês votem com a sua consciência, porque a flor da honestidade está aqui. Obrigado. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Nenhum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Gilberto Neves Cruz. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo, vereadores, público que nos assistem e pelos meios. Hoje é um dia muito importante que eu encaro. Nós, como vereadores, deliberarmos sobre uma situação tão problemática na nossa comunidade. E é claro que eficiente, eu nunca consegui ser na minha vida, eu acho que poucas pessoas conseguem ser eficientes 100%. Então, quando 90% é eficiente, 10% é um erro que se aprende, que eu acho que é que as pessoas têm que aprender com os erros. Assim mesmo foi dito aqui, que esse problema do TAC tem desde 2013, então já está dizendo que a eficiência já é ineficiente de 2013. Não foi eu que falei. Falaram aqui que em 2013 já tinha esse problema do TAC. Então, como é que agora é ineficiente? Não dá para entender. O problema maior aqui é uma tal de caminhonete, pelo que eu percebi, né? Essa caminhonete fez um furor aí desde o início, porque no início eram umas 10 vezes para falar sobre essa tal caminhonete, que nem foi comprada, eu acho, parece. Parece por causa de uma caminhonete, nós estamos prestes a caçar um prefeito. É incomplicado, né? Olha lá na denúncia é o que mais diz aí, caminhonete, e que comprou, mas não foi comprada. É claro que todos os vereadores aqui participam, estão no dia a dia. Cargos comissionados, como foi elencado pelo denunciante, né? Nós, vereadores, já fizemos um projeto de lei, autorizamos o prefeito a contratar as pessoas. O vereador entrou na justiça, teve ganho de causa, e agora, dia 31, acaba os prazos, volta ao normal. Não tem nada imoral, legalidade, tem eficiência de receber a autorização da Câmara, e agora não pôde mais fazer, nós vamos acabar com os cargos comissionados. E nas gestões anteriores, já que falaram aqui, eu não queria falar, teve cargo aqui que era 177 cargos, se eu não me engano, a admissão tinha 28. Então, o que é eficiência? Se com 177 é eficiente, com 28 é ineficiente, não dá para entender isso. Queria entender isso aí. Bem, os animais peçonhentos e dengues, teve um projeto que nós participamos aqui como vereador, Vigilância em Ação, onde nós fomos em quase toda a cidade, depois paramos de participar, teve várias atividades nas escolas, que eu frequentei junto com a Secretaria da Educação, na época da dengue, tá? Mas é uma falha em que eu até transmitimos aos familiares nossos sentimentos da perda das pessoas que faleceram devido à dengue. É como eu até falei na rádio, isso é uma forma de quem quer ocupar o cargo público de prefeito nas próximas eleições de 2020, saiba usar isso aí para ganhar de quem vai se propiciar a ser candidato. Das câmaras de segurança, inclusive o tenente Butarelli
no seu depoimento, falou que foi a melhor coisa que Tupã está fazendo, que se facilita o trabalho. Inclusive, até foi vinculado pela Secretaria de Educação a pessoa roubando combustível de uma moto e foi transmitido graças a uma câmera de segurança numa escola municipal. Eu não estou dizendo que é eficiência, eu estou dizendo eficiência. Não existe 100% de eficiência. Ninguém aqui é eficiente 100%. É impossível. É impossível. Auto e vistoria do Corpo Bombeiro, como eu já falei, já foi dito aqui que 2013 já está feito. Então, nem vou falar porque a eficiência não é da gestão agora, porque tudo que foi inaugurado agora tem o AVCB. Então, se é para medir eficiência, tem qualquer carro agora estão com o AVCB. Então, onde é que está a ineficiência? Das casas terapêuticas, existe aqui uma comissão processante, né, em que existe, inclusive, a qual somos presidente, pedimos só para saber, para dizer o que nós estamos fazendo como vereador e não como prefeito, porque eu não sou prefeito, nós pedimos uma cópia ao INSS da ficha de todas as pessoas, dos moradores, para que a gente possa, na hora de falar com as pessoas, colocar a verdade e a pessoa não ter para onde fugir. Né? Do estável deplorável da Rua da Estância Turística Tupã, lá o Bigés, que foi secretário de 2011, falou que já em 2011 tinha esse problema com os buracos, tapa-buraco. Né? Então, eu estou falando porque eu participei da comissão, então eu tive mais próximo lá de ver os trabalhos. Mesmo assim, a administração tem procurado fazer a operação tapa-buracos, todos nós. Das enchentes da Vila Marajoara, eu vou até usar aqui, que eu fiquei rindo quando eu vi aqui a defesa, que estão querendo que o prefeito seja Deus, né? São Pedro, não é mais Ricardo Raimundo, é São Pedro, prefeito do PAN, que ele tem que adivinhar e saber como é que vai chover, né? Não estou defendendo, estou só falando que isso aqui foi alencado como uma ineficiência, isso aqui, infelizmente, foi um problema da normalidade de uma chuva que aconteceu, e mesmo assim deu um problema muito sério. Inclusive, até nós tínhamos feito uma indicação, atendendo uma solicitação da Rua Valdemar para recuperar, e a administração, preocupada com isso, fez com os próprios recursos a recuperação da Rua Valdemar. O que é eficiência? Dos computadores destinados à Secretaria Municipal de Educação, todos estão instalados e funcionando. Pelo que eu saiba, até vi um professor Cleiton, se não me engano, postando nos meios, no Facebook, dizendo a maravilha que é esses computadores. Então, aqui a gente fala, geralmente as pessoas falam assim, mas lá nós vamos ter um bocado de coisa para observar, mas o voto lá é político. Para mim, político é verificar cada item de uma maneira que inclusive no meu voto final, eu falei que a falha da administração foi não ter feito nenhuma multa. Mas isso aí não é falta de eficiência, porque o problema da administração é só dengue. Quantas ações foram feitas? Copa Sul-Americana, que nunca tinha nos anos anteriores. Projeto Atirador Mirim, que até queriam fechar o tiro de guerra antigamente, agora valoriza o tiro de guerra e valoriza o projeto Atirador Mirim. Não existia antes, não é eficiência, não? Vai inaugurar agora o postão aqui, se não me engano, no dia 31, próprios recursos, um trabalho que está sendo feito. Veja os funcionários da Secretaria da Saúde, apesar desse problema sério, que é sério, complicado, trabalhando. Uma parte não, vereador. Pois não? Só para ajudar, o senhor foi um militante aí na vigilância e ação. Gostaria só, se o senhor pudesse destacar esse belo trabalho da vigilância em ação. A vigilância só foi um trabalho que nós fizemos como vereador, como eu acho que qualquer vereador deveria participar para poder a gente conhecer, né? Normal, sem crítica nenhuma. Foi um trabalho que foi feito juntamente com a Secretaria da Saúde e dessa maneira a gente pôde verificar a eficiência da equipe da Secretaria da Saúde, que fizeram um excelente trabalho. Falta pessoas? Infelizmente, a administração preocupada com desvio de função, isso e aquilo, teve que fazer o transporte de pessoas para suas funções, fim não ser acusado de desvio de função. Então, o que eu quero dizer é que a análise do vereador aqui não é porque o pessoal fala assim, já vai falar o cara defensor do Ricardo. Cara, eu não tenho nenhuma proximidade com o prefeito Ricardo Raimundo. Até um dia desse tive uma pessoa veio me perguntar que eu era próximo do Ricardo. Eu falei assim, o que é próximo para você? Porque faz 2 meses que eu não converso com o prefeito Ricardo Raimundo. 2 meses. Né? Então, não é uma questão de proximidade. Eu
aproveito a oportunidade, eu me preparei para me ser vereador para poder fazer aquilo. Como eu sou aposentado, tenho um tempo e gosto de me envolver nas atividades da comunidade. Eu sempre fiz isso aqui. Agora, falhas na administração? Tem. Me diga qual foi que não teve. Qual é que não apresentou problema? Para que eu fui eleito? Não é para defender o Ricardo, é para diminuir esses problemas, porque esses problemas não atingem Ricardo Raimundo, atinge a comunidade de Tupã. Para isso que eu sou vereador. Então as pessoas falam que a gente defende, mas você tem que ficar contra. Até mesmo fui fazer da passeata lá do pessoal das residências, lá vieram dizer para mim não ir não, porque lá é muito feio, porque as pessoas falam mal. Então eu vou lá porque onde está, eu preciso como vereador estar lá para melhorar. Essa é a função que nós achamos aqui. E o trabalho que eu faço aqui, desse tempo aqui, infelizmente tenho que dizer, agradeço essa comissão processante, porque me deu oportunidade de conhecer como funciona a administração, e até ver algumas coisas que a gente não tem, e até falei na oportunidade que cada um deveria passar. Infelizmente tem um resultado que não é muito ruim, né? Não sei como é que vai ser, qual é o pensamento, porque o pensamento tem que ser sempre como foi dito aqui, ouvindo as pessoas de Tupã. Aqui, como todo mundo fala que ouve, eu também ouço muitas pessoas, mas todas as pessoas falam. Até na abertura aí da pedido de cassação, dá para você ler aí, Chuchu? Desculpa falar Chuchu. Emerson. Onde diz que o povo é o subjetivo da honestidade. Olha, aí eu tenho que falar uma coisa. Eu conheço um pouco o Ricardo Raimundo, então se querem caçar por desonestidade, não vão caçar ele, né? Porque está escrito ali o subjetivo, e todas as acusações, pelo que foi falado aqui, é subjetivo, quer dizer, eu entendo de uma maneira, você entende de outra. Agora, dizer que a administração existe desvio de conduta, de desonestidade, desculpe-me, está fora dos princípios normais. Está sendo ineficiente quem diz isso. Tá? Então, a gente, na parte da eficiência, foi o único vereador que votou, porque eu falei que tinha falhas nessa parte da dengue. Como representante do cidadão, a gente ouve reclamações, por isso que a gente participou do Vigilância em Ação, por isso que a gente foi lá no Rua a Rua, por isso que nós fomos entrando nas casas, e por isso que eu protocolei segunda-feira um projeto de lei, fins atender às necessidades do nosso município, estabelecendo multa para quebrar cadeado, aquele negócio todo, que vai ser apreciado aqui pela Câmara Municipal. Se eu não tivesse participado direto, eu não teria feito esse projeto de lei, porque eu não teria visto a necessidade das pessoas de fazerem essa atividade. Agora está aqui para aprovação da Câmara e nós vamos verificar aqui. Quanto a esse negócio de decretar urgência, emergência, eu vejo que outros lugares, por aí, Bauru mesmo, foi emergência, lá está um problema sério. Aqui mesmo, se a gente pede para pedir a emergência no projeto, os caras mudam para depois, sai quando quer. Então, se nós aqui na Câmara não aprovamos uma coisa de urgência e emergência, porque há necessidade de atender, e agora eu quero colocar, porque não decretou emergência, urgência, sei lá o quê, vai caçar um prefeito, eu acho que nós precisamos repensar, pensar no bem do povo de Tupã, pensar em participar mais das atividades, parar de rir muito da miséria do que os outros falam, porque todo mundo tem o direito de falar, e como todo mundo ouve, assim como todas as pessoas que vêm aqui, nunca intimidei, eu fiquei tirando o ridículo de quem estava falando aqui. Sempre dei atenção com respeito. Nunca abri a boca para reclamar de nada. Então, eu acho que é o momento da gente analisar a administração. Para mim, essa comissão foi muito bom para analisar a administração, para dizer qual é o trabalho meu como vereador. Mais uma vez, eu tenho que dizer, meus sentimentos à família. Mas, com certeza, nós, com essas leis que estão aqui agora, vamos, no próximo ano, fazer com que as coisas funcionem melhor. E aí é uma eficiência que tem que demonstrar, somos nós, vereadores. Gostaria de parabenizar, não poderia deixar, que eu nunca falei, parabenizar o nosso amigo presidente, vereador Amauri, o vereador Charles, como o nosso relator. A gente pensa diferente, mas é legal pensar diferente, porque o nosso objetivo é único, é o bem do cidadão, como todos foi falado aqui. Tanto é que, na hora, o voto apartado não foi nenhuma... É só uma maneira de me expressar e valorizar.
E foi até bom porque a gente participou com pessoas que têm uma formação e pôde nos dar as condições de hoje estarmos aqui falando em nome do povo de Tupã e dizendo que os itens legalidade, moralidade, eficiência, teve uma rasura, como sempre tem em qualquer casa, até na sua casa, na sua família. Então, precisa que nós procuremos fazer. E cabe nós, vereadores, participar mais, porque, mas você não é vereador. Nós participamos aqui como vereador legislativo, fiscalizando, dando a sua contribuição, cobrando, falando. Às vezes não fala para criar o problema, mas eu tenho que dizer que caçar o prefeito por esses itens, fico preocupado que se caçar, quem for entrar, como é que vai ser, né? Porque vai ser impossível alguém ter 100% de eficiência, moralidade e legalidade. Então, a gente vai votar também de uma maneira consciente, mas não um voto político. Eu vou votar de acordo com a minha consciência e com as pessoas que eu conheço e ando na rua e pela observação que eu tive durante a execução dessa comissão processante, que eu agradeço de ter tido a sorte de ter sido sorteado para me compreender como funciona uma administração e como funciona, principalmente, a Câmara Municipal. Fique com Deus. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra. Pela palavra, vereador Osmídio Fonseca Castilho. Dez minutos. 15 minutos, perdão. Cumprimento o senhor presidente, demais da mesa, nobres pares, pessoal na galeria, que estão nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, a imprensa escrita, falada, televisionada. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Mestre Jesus Cristo Nazareno esteja com todos vós. Senhor presidente, todos nós aqui, vereadores, temos uma base e nós temos que defender a nossa base, aqueles que nos elegeram. Tivemos aqui também 5 horas e 20 minutos, os secretários lendo aqui os textos. E a palavra de Deus, ela diz assim, senhor presidente, senhor é pastor, o senhor sabe disso? Que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, porém com comportamentos, atitudes, gestos, duração diferente. Ninguém é igual a ninguém. E o direito também ele nos dá, está ali o Alain, que é formado em direito, e o direito ele nos dá essa saída, né? Todos nós aqui, cada um analisa de um jeito, de uma forma, né, diferenciada. E aqui nós estamos para respeitar todas as atitudes, as ações dos nobres, né? E eu também quero que respeite a minha. Eu venho aqui, senhor presidente, se consolidar com as vítimas, né, da dengue. Algumas entraram em óbito, como aconteceu no Brasil inteiro, não foi somente em Tupã, no Brasil inteiro. Diferentemente aí que andam dizendo que o prefeito, que o Poder Executivo, que nós não fizemos nada, foi feito sim, senhor presidente, uma conscientização, foi entregue panfletos, e a dengue, ela está dentro da minha casa, e dentro da casa dos nossos munícipes. Então a culpa é mais nossa, desse poder aqui legislativo também, do poder executivo também, mas é mais dos nossos munícipes. Por quê, senhor presidente? Porque a dengue, ela se prolifera dentro de nossas residências. Falar que nada foi feito, isso não é verdade. Foi feito sim, dentro da moralidade, dentro das condições, foi feito sim. Mas o escorpião existe em todo lugar. Escorpião está aí, sempre vai existir, sempre existiu, não é?
Ah, mas não foi feito nada. Foi feito sim. Igual aqui o vereador que me antecedeu a minha fala, né? Ele foi feliz nas suas conclusões. Eu creio que tem muita gente perfeita aqui nesse mundo, né? Tem pessoas aqui que quando Jesus voltar, senhor presidente, Jesus vai ter que fazer reverência para ele, porque ele é muito honesto, ele é muito perfeito, ele não tem pecado, ele não erra, ele não falha. E nós aqui estamos diante de pessoas que falham, como eu já falhei, e como eu falho e vou falhar, e só falha quem faz. Os omissos não falham. Porque falar, senhor presidente, qualquer um fala, e remedar até louro remeda. Não é? A dengue existe, sempre existiu e sempre vai existir. Mas eu tenho a minha memória curta. O povo tem a sua memória curta. E eu me enquadro no meio do povo, senhor presidente. Quando nós assumimos aqui essa Casa de Leis, o Poder Executivo também, a prefeitura fechava às 13 horas, senhor presidente. A Santa Casa corria risco de fechar. O São Francisco, fizemos aí, fechou, mas eu fiz a minha parte. Fechou não, está lá funcionando. Unimed. Só que nós fizemos um leilão, juntamente com o Paulo Vitor, com o Dari Vitor, com o Jacob, para angariar fundos para o Hospital São Francisco. Eu fiz isso aí, nós fomos atrás. Juntamente com o vereador Charles e o Renan Vitor Pontelli, nós conseguimos 200 mil reais antes de assumir a nossa cadeira para o Hospital São Francisco. Falar é fácil, senhor presidente. Mas vamos aí o dia a dia. Quero aqui parabenizar a honestidade do Ricardo Raimundo. Ninguém pode falar que é corrupto. Ninguém pode falar que é desonesto. Se houve falha, não foi por vontade. Existe o dolo e existe a culpa. Como todos nós também temos culpa. Agora, o dolo não existe por parte do Ricardo Raimundo. E eu creio também que o dolo não existe por parte de nenhum de nós aqui, senhor presidente, vereadores. Que crime que o Ricardo Raimundo cometeu? Crime do quê? Subornou alguém? Pediu dinheiro para alguém? Eu não sei. Que crime? Os buracos, senhor presidente. No ano passado, quando nós assumimos aqui, a cidade estava cheia de buraco. Também. Mas os buracos estão sendo tapados. E vai continuar sendo tapado. Quero parabenizar o Miguel Scarpelli pelo seu trabalho muito bonito, muito importante. Depois que inventaram aí o Facebook, o WhatsApp, as pessoas se acham no direito de falar o que quer. Né? Outro dia um caboclo me criticou aí falando de mim. Eu só fiz uma pergunta a ele, falei, meu amigo, eu tenho 33 anos e meio de INSS contribuído. Caboclo falou que eu sou vagabundo, vagabundo é ele, que não tem nem 10 anos de contribuição e está parado. Depois que inventaram o Facebook, o WhatsApp, qualquer um entra lá e senta a madeira, critica. Não é verdade? Embarca piolho, vai pela cabeça dos outros. Eu sempre digo, isso aqui eu honro. 29 anos na rua. É, minha querida, pode balançar a cabeça, eu honro isso aqui. Eu sempre honrei isso aqui. Sempre honrei e sempre vou honrar. Sempre honrei e sempre vou honrar. Eu fui concursado. Fui enfermeiro 3 anos e tenho orgulho de falar que eu fui saqueiro. E uma das minhas faculdades foi trabalhando na roça. Eu tenho orgulho de ser honesto. E não vou pela cabeça de ninguém, não. De partido e de nada. Eu disse aqui que eu tenho a minha base.
quem votou em mim, quem sabe daquilo que eu sou e das minhas convicções. Mas o povo, eu me incluo no meio, senhor presidente. Me traga um copo d'água aqui, fazendo um favor. Mas eu me incluo no meio desse povo, porque nós somos esquecidos. Quando nós assumimos aqui o poder executivo, nós também. Obrigado, Walter Moreno. A cidade também estava cheia de buraco. A saúde também estava caótica. Mas será que só tem coisa ruim? Será que só tem coisa que não presta aqui em Tupã? O povo colocou a cada um de nós aqui, o povo vai ter que tirar, não é nós que vamos tirar. Falta um ano e meio, 18 meses mais ou menos, senhor presidente. A saída do Ricardo só vai atrapalhar quem? A mim não, mas vai atrapalhar os nossos munícipes. Uma coisa que começou agora a engrenar, porque até agora pagou-se muita conta. Porque se não pagar, não compra. Se não pagar, não compra. Tem que pagar as contas, tem que sanar dívidas. Agora as coisas vão começar a se engrenar e nós vamos agora barrar o Poder Executivo. Quando você vai para outros lugares, tenho 3 policiais vereadores lá em Marília, eles falam assim, olha, Tupã não presta, Castilho. Só vê falar mal. Nós temos que parar com isso. Ver as coisas boas, ver as qualidades. O homem tem que aprender a elogiar, a tecer qualidade nos outros, ver as qualidades. Mas, infelizmente, senhor presidente, nós estamos caminhando para os finais dos tempos. E as pessoas só têm os olhos para as coisas ruins, para as coisas más. E as pessoas acham que quando morre acaba. Não, senhores. Quando você descer para a vala, aí que a vida começa. Uns vão para o inferno e outros irão para o céu. E nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, as nossas atitudes, as nossas ações. E nós temos aqui uma população de quase 70 mil habitantes. E o que depender de hoje, o que acontecer aqui, a cassação ou não do prefeito Ricardo Raimundo, depende o crescimento da nossa cidade. Os cargos comissionados. Termina isso, senhor presidente. Dia 31, dia 30, agora termina. 1/3 dos cargos comissionados no governo anterior. 1/3. E as pessoas reclamam, estão reclamando aí. O Célio do Trânsito, que fez um trabalho muito importante, vai ter que sair, senhor presidente. E muitos outros, que prestam um trabalho muito importante aos nossos munícipes. Mas enquanto essa Casa de Leis aqui fica guerreando entre nós mesmos, e eu volto de novo na palavra de Deus, senhores, Amós 3:3, que um lar dividido, ele não subsiste. E nós estamos divididos aqui nessa noite. Há uma divisão entre o poder legislativo e entre nós. Como é que nós vamos crescer? Enquanto há essa guerra, essa briga mútua entre nós, quem sofre são os nossos munícipes. Essa guerra entre nós também, essa guerra entre nós vereadores, com o poder executivo. Quem está pagando o pato é os nossos munícipes. Sabe o que falta mais, senhor presidente? É mais ação, atitude. Tem mais aí, mais ou menos 18 meses. Vamos se unir. Senhores vereadores, vamos se unir, vamos parar de brigar. Vamos se unir ao Poder Executivo. Vamos pegar 6 meses aí, 1 ano e 8 meses, vamos fazer de Tupã a melhor cidade do nosso interior. É isso que nós temos que fazer.
Meu voto, senhor presidente, não preciso nem falar. É favorável ao Ricardo Raimundo para que ele fique. É somente isso, senhor presidente. Volto à palavra final. A palavra ao senhor. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Pela palavra, a vereadora Thelma Tolim. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, ao público que está aqui, grande parte de secretários da Prefeitura Municipal, é bom tê-los todos aqui. É importante que as pessoas estejam assistindo, quem não conseguiu vir, pela TV Câmara, pela internet. Estamos aqui hoje numa missão bastante difícil para todos. Para todos. Não gostaríamos de estar aqui, vereador Castilho, julgando. Não gostaríamos de estar aqui, capitão Neves, nessa missão, Meirelles, de julgar neste momento, porque também sou contra a cassação. Também acho que o povo põe e daí 4 anos o povo decide. É que a situação chegou num ponto tão crítico em que as pessoas não suportam mais algumas situações que elas denunciaram. Então, nós estamos aqui no dever de ofício de fazer todo esse julgamento. E cada um de nós, nessa Casa Legislativa, num momento tão delicado para Tupã, talvez um dos mais delicados de toda a sua história, uma cidade acolhedora, pacata, de cidadãos solidários e trabalhadores, nós precisamos refletir e explicar o que estamos pensando, o que seja melhor para a nossa cidade. Eu nasci aqui. Minha mãe, dona Nelly, nasceu aqui. Meu avô, seu Frederico Melli, junto com a dona Áurea, minha avó, chegaram aqui em 1932. Tupã estava nascendo. Ou seja, Tupã é também a minha história. Desde janeiro de 2000, quando eu assumi pela primeira vez a função de vereadora, ou seja, há 19 anos, em nenhum momento da história de Tupã vi uma situação como essa que estamos vivenciando. Não é só Tupã, é o Estado, é o Brasil, é uma crise política e uma crise moral. E nós, eleitos pelo povo, devemos prezar por todos os princípios que regem a nossa Constituição, porque todos esses princípios juntos significam o nosso dever de lealdade. Lealdade para com aqueles que escolheram a todos nós para administrarmos a nossa cidade. Estejamos nós no Legislativo, estejamos no Executivo. Não é demais lembrar que uma das funções da Câmara dos Vereadores é a de fiscalizar os atos praticados pelo Executivo. E cabe a nós, legisladores, apresentarmos uma resposta aos munícipes, uma resposta à altura, demonstrando que não podemos tolerar ou apoiar condutas que expõem mais de 65 mil vidas a risco de saúde, seja por vírus ou animais peçonhentos. Números assustadores, sem que se declare, por exemplo, um estado de emergência ou se tome uma atitude eficaz. Porque panfletar, nós já vimos que não é eficaz. A falta de estrutura das vias públicas, pontes, obras de micro e macro drenagem paralisadas, em virtude, sim, da omissão do Executivo. Eu soube que, desde janeiro, foi assinado um acordo com o Ministério Público para a retomada das obras da macrodrenagem, e eu li a semana passada que, em 27 de junho, serão abertos os envelopes para a licitação. Uma discussão que ficou feita: é a empresa, é outra empresa, é a mesma empresa ou é outra empresa? Uma discussão sem fim que não faz com que as coisas caminhem. Enquanto alguns bairros sofrem com as chuvas que levam casas, móveis e esperanças,
Opera-se o recapeamento de uma via que nem precisava dessa estrutura, como nós vimos na Rua Aimorés, que recebeu inúmeras críticas. Nós falamos, puxa vida, é tão difícil conseguir recurso para recapeamento, tantas ruas esburacadas, e aí consegue o recurso e vai para uma rua que não precisava desse recapeamento. A aquisição de computadores em 2017, que só são colocados em funcionamento em 2019, porque não tinha salas para serem colocados. Cujos valores são questionados pelo Tribunal de Contas. Inúmeros processos judiciais, como mencionou aqui o vereador Charles. Ações civis públicas em andamento por diversos motivos. Um deles é a instalação de câmeras de monitoramento. Olha, nós brigamos muito por câmeras de monitoramento. Desde que eu voltei para Tupã, como delegada de polícia, que nós, da polícia, pedimos câmeras de monitoramento para a segurança de Tupã. E aí a gente sabe que contratou-se uma empresa para monitorar a sala de aula, né? As escolas. Não foi? Não foi as escolas? Pois é. E aí, consegue da Justiça uma ordem para não colocar onde queriam instalar salas de aula, por valores também questionados pelo Tribunal de Contas. Residências terapêuticas em estado lamentável. Quando o Ministério Público Federal chegou aqui e entrou lá na PEOSP e viu o estado em que aquelas pessoas viviam, é que houve todo um trabalho para se montar residências terapêuticas. E aí nós vimos que o próprio município faz quase o que estava fazendo a PEOSP. Coloca essas pessoas e expõe essas pessoas com deficiência a todo tipo de situação indigna. Eu não estou dizendo aqui que o prefeito Ricardo Raimundo é responsável direto pelo sumiço de recursos ou pela falta de alimento, mas ele precisava fiscalizar. Ele precisa fiscalizar. Dívidas públicas reconhecidas no valor de 14 milhões e, por fim, abre uma licitação para a compra da caminhonete. O próprio prefeito foi aquela semana na rádio dizer, não temos recurso, é mentira. Se for mentira, me fale, por favor. Vai na imprensa e diz, não tenho recurso para arrumar os caminhões que precisam fazer o tapa-buraco. Aí ele abre uma licitação para a compra da caminhonete. Então, é tanta incoerência. Bom, tudo isso faz com que a confiança depositada nesse administrador público, pelas pessoas que o elegeram, assim como pelas pessoas que contribuem através dos seus impostos, recursos que devem ser destinados pelo poder público a favor da coletividade, precisam ser de forma eficiente, sim. É preciso que haja eficiência. É dever lembrar que o agente público tem que usar os bens públicos no interesse coletivo, pois não está lidando com o próprio dinheiro, com os próprios bens, está lidando com recursos pagos com sacrifício pela população, pela sociedade. E quando a pessoa se candidata a esse cargo de prefeito, ela se propõe a cuidar dos recursos, que é de todos nós, de todos os contribuintes, e quando ele fez aquele juramento na posse, ele assumiu o dever jurídico de cuidar, de proceder assim, de zelar pelo bem público. E mais, somos todos, inclusive o prefeito, pago, remunerado para cumprir essa missão. Nós não temos o direito de errar. O administrador público não tem o direito de ser ineficiente, o que representa negligência com os recursos coletivos. A eficiência, como sabemos, é um princípio constitucional. E eu quero lembrar o que significa isso. Celso Antônio Bandeira de Mello, que foi citado, inclusive, pelos defensores, né, e também pelo denunciante, é um conhecido jurista, advogado, professor universitário brasileiro, e ele ensina a nós todos que violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma.
A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É por conta desse princípio que se fazem as leis. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa a insurgência contra todo o sistema. É a subversão de seus valores fundamentais e a corrosão da sua estrutura mestra. Então, não é simplesmente infringir um princípio, não é infringir uma lei. É infringir o que deu origem a essa lei. Importante mencionar que a Constituição Federal dispõe, no seu artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos seus poderes da União, do Estado, dos municípios, do Distrito Federal, obedecerá, é uma imposição, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Enquanto o Decreto-Lei 201 de 67, que é o que, regeu aí todo o trâmite do processo, dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, e aí é preciso lembrar que é um decreto-lei de 1967. Realmente é um decreto-lei da época da ditadura, mas que foi recepcionado pela Constituição Federal. Não foi revogado, está valendo ainda. E diz: são infrações político-administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores. Inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Eu quero lembrar que, além da denúncia que foi formulada pelo advogado Dr. André Braga, apenas para citar o que eu entendo seja uma falta de compromisso do prefeito Ricardo para com a cidade, eu entendo que é uma falta de compromisso para com a cidade. Por exemplo, em dezembro de 2018, o senhor prefeito decretou alguns dias de ponto facultativo aos funcionários públicos municipais. A prefeitura ficou fechada durante 10 dias. O prefeito também não trabalhou. Aí, logo após todos voltarem ao trabalho, o que faz o prefeito? Parte para uma viagem de cruzeiro e fica lá mais quase 10 dias. Não foi? Em fevereiro, então. Então, trabalhou um mês, aí em fevereiro saiu de férias de novo. Foi em fevereiro, gente, ele está dizendo. No momento em que, historicamente, a cidade sofre muitas chuvas, e aí ele deixou o seu vice-prefeito para tomar as decisões que precisavam ser tomadas. Ainda, apenas para citarmos, quando nós vimos ações judiciais cujo despacho do juiz arquivando o processo porque houve abandono de ações judiciais de cobrança de dívidas fiscais. Em uma delas, quando a ação judicial foi arquivada por absoluta falta de movimentação, o prefeito vai e contrata o devedor como seu secretário de turismo. É verdade ou é mentira? Aí, todos nós vimos a semana passada, novamente acontecer a mesma coisa. Por omissão e abandono de ação judicial de cobrança de dívidas fiscais, mais uma vez, onde o devedor é um dos seus secretários, tudo isso sem que se tenha tomado nenhuma iniciativa para identificar o responsável por essa verdadeira renúncia de receita, ao mesmo tempo em que o próprio prefeito vem a público dizer, através da imprensa local, que o município hoje, assim como todos os municípios do Brasil, estão agonizantes de receita. Então, são muitas ações que estão assim. Mas, quando isso acontece com alguém que trabalha para o município, é uma bofetada no munícipe. Bom, mais um pouco.
Tomamos conhecimento, senhor prefeito, pelos jornais locais, que o senhor foi, há alguns dias atrás, fazer uma cirurgia nos olhos, lá em Botucatu. É verdade isso? É verdade, né? A gente não sabe quantos dias o senhor ficou fora. A gente não sabe quem ficou no seu lugar para tomar conta. Eu não estou dizendo que o senhor não tem que tomar conta da sua saúde. Tem sim. Eu fui tomar conta da minha saúde quando deixei a secretaria nas mãos de uma outra pessoa. Mas a gente, olha, a lei diz que o senhor precisa pedir afastamento, comunicar à Câmara. Isso não foi feito. O senhor está dizendo aí, fazendo com a mão, que foram 3 dias, mas nós não sabemos quantos dias foi. E sabe como é que nós ficamos sabendo que o senhor esteve fora do município? Pelos jornais. Então, eu entendo. Infelizmente, o tempo acabou, vereadora.